E aí, meu povo, eu sou o fisioterapeuta Ramon Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você assiste muitos esportes de contato ou então pratica algum, você já deve ter visto ou passado por alguma situação em que o atleta sofreu um choque na cabeça e que logo em seguida ele teve alguma reação a esse choque ou então ele desmaiou para total desespero das pessoas em volta. Bem, essa pessoa teve uma coisa chamada concussão. E se você quer saber o que é e o que fazer caso isso aconteça, então vem comigo nesse vídeo para te mostrar. Mas antes de começar, já curte o vídeo, se inscreve no canal e manda isso aqui para os seus amigos para eles saberem essas informações também. E manda a vinheta. Bem, mas o que é uma concussão, Ramon? É uma alteração temporária do funcionamento do cérebro depois que esse sofre algum traumatismo craniano. As pessoas que sofrem concussões causadas por alguma prática esportiva correm o risco de terem essas concussões mais de uma vez, o que pode causar danos permanentes. Muitos esportes, sendo eles de contato ou não, podem causar concussões nas pessoas, tipo beisebol, futebol americano, até o basquete. Todos esses, em algum momento, o atleta pode receber algum trauma na cabeça. E existem por ano milhares de números de pessoas que sofreram concussões por causa de uma prática esportiva. Porém, é muito difícil dar um diagnóstico de concussão porque nem sempre o atleta é avaliado da forma correta. E os sintomas de uma concussão, quais são eles? Bom, uma pessoa que sofreu uma concussão pode desmaiar ou não, dependendo de como foi que aconteceu o choque. Mas apresenta também sintomas de uma disfunção cerebral. Os sintomas geralmente incluem confusão. A pessoa fica confusa em relação a datas, horários, placar que está no jogo, situações que ocorreram naquele momento. Ou então responde de uma forma mais lenta. Junto com isso vem também a perda de memória. A pessoa não lembra como chegou lá, ou o que estava fazendo, ou que exercício estava fazendo, ou o que aconteceu durante a partida. Pode apresentar também distúrbio de visão, como visão dupla, sensibilidade à luz, tonturas, movimentos descoordenados e falta de equilíbrio, dor de cabeça, náusea e vômito, a sensação de zumbido nos ouvidos e perda de olfato ao paladar. Esses são alguns exemplos de sintomas que podem ocorrer depois de uma concussão. Alguns sintomas podem durar mais tempo, levando dias ou semanas. Entre eles nós podemos citar cefaleias, problemas com a memória recente, dificuldade de concentração, fadiga, dificuldade em dormir, alterações de personalidade, como irritabilidade ou mudança de humor, sensibilidade à luz e ao ruído também. Bom, e como identificar se uma pessoa teve ou não uma concussão? Existem ferramentas, até online, para fazer essa avaliação de uma forma correta. Mas é importante que essa avaliação seja feita por um profissional experiente, para não dar o diagnóstico errado. Ferramentas como a ferramenta de avaliação de concussões esportivas, no caso SCAT, a 2, a 3 e a 5. Essas ferramentas estão online e podem ser baixadas para você ler e aprender como identificar uma concussão, para você, caso a situação apareça, você saber exatamente o que você tem que observar. Mas estejam cientes que a pessoa muitas vezes se recusa a ser avaliada, ou então até mesmo ela minimiza os sintomas que está sentindo. Se uma pessoa, por exemplo, sofreu um acidente de carro e teve uma concussão por esse motivo, ela basicamente vai ter só naquele momento, não é isso? Mas um esportista, um atleta, ele está exposto ao risco de sofrer uma nova lesão na cabeça a todo momento, não é isso? Pois o ambiente de trabalho dele promove esse risco. Os atletas podem se apresentar um pouco mais sensíveis em caso de segundo trauma, caso o primeiro não tenha sido resolvido de uma forma completa. E mesmo se ele estiver plenamente recuperado, caso ele sofra uma nova concussão, os sintomas tendem a ser 3 a 4 vezes piores para ele. E além disso, uma segunda concussão nem precisa ser tão pesada, nem precisa ser tão forte para causar um sintoma mais grave no atleta. Basta ser só uma segunda concussão. E apesar de se recuperar totalmente de uma concussão, cerca de 3% dos atletas que sofreram várias concussões tendem a desenvolver uns transtornos mais graves e a longo prazo também. Esses danos
são conhecidos como encefalopatia traumática crônica e foram identificados primeiro em pugilistas, lutadores de boxe. A ETC, como é chamada, pode apresentar sintomas em exames de imagem que se assemelham a sintomas de demência. Esse assunto tem gerado muita polêmica no meio desportivo e já foi até tema de um filme chamado Um Homem entre Gigantes, em que Will Smith interpreta um patologista forense que descobriu que ex-atletas de futebol americano têm sofrido com demência precoce. E essa demência tem feito com que eles sofressem mortes prematuras, às vezes até com suicídio envolvido. Porém, aqui está a parte polêmica do filme. A confederação tenta a todo custo silenciar o médico para que ele não cause uma má impressão nas pessoas que praticam o esporte, para que as pessoas não deixem de praticar o esporte, correndo esse risco. No fim de tudo, ele acabou gerando uma coisa boa para o esporte, porque ele fez com que os atletas se protegessem mais, causando menos problemas posteriores para eles depois que eles se aposentarem. É um filme muito bom sobre esporte e vale a pena assistir, eu recomendo. Um Homem entre Gigantes. Bom, para o tratamento de uma pessoa que teve uma concussão ligada ao esporte, é basicamente repouso e a pessoa não pode voltar a praticar o esporte até que os sintomas tenham cessado. E tomar remédio para dor de cabeça sempre que necessário. Deve-se evitar ir à escola, dirigir, usar álcool, fazer qualquer atividade que exija muito o cérebro também. Até às vezes é bom não assistir televisão e nem ficar mexendo muito no telefone. Sim, Ramon, e a pessoa pode retornar ao esporte? O que ela tem que fazer para retornar, para voltar à prática esportiva? Tem alguns passos que o atleta tem que seguir para que ele retorne ao esporte. Lembrando que isso só pode acontecer depois que os sintomas tiverem passado. 1. Começar praticando algum exercício aeróbico leve. 2. Posteriormente avançar para um exercício específico do esporte. 3. Exercício sem contato. 4. Exercício com contato completo. E 5. Finalmente, jogos competitivos. Mesmo que a melhora dos sintomas seja rápida, é recomendado esperar pelo menos uma semana dos sintomas terem cessado, para você poder voltar a praticar competições. E se forem casos mais graves, caso, por exemplo, a pessoa tenha perdido a consciência ou perdido a memória temporariamente, então é bom esperar um mês para retornar à prática competitiva. E assim, gente, se uma pessoa teve uma concussão e foi um caso grave, é sempre bom reavaliar se você deve voltar a praticar aquele esporte. Uma avaliação sincera, um exame de consciência sincero, se você realmente necessita fazer isso, se é proveitoso correr esse risco para você. Bem, é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se possível, deixe o like no vídeo para fortalecer aqui o canal. Estamos apenas iniciando, mas com a frequência de um vídeo por semana, continuaremos assim com a ajuda de vocês. E se inscreva também, que nós vamos colocar vídeo toda semana. E até mais, fique com Deus.